Agora, esses compromissos, assim, eles... por exemplo, nós temos agora concurso, a pessoa tem que ver sala, tem que ver digital. Aí, essa semana tinha artigo científico, várias revistas de artigos científicos. Aí o pessoal manda tudo, sempre com prazo, né? Nunca é assim, dia puder, né? Até o dia tal. E aí, semana que vem tem 2 bancas de mestrado, na outra semana tem uma banca de doutorado, fora o real. Né? Aí, a vida da gente é uma loucura, né? Mas faz parte. Bem, então vamos aqui para a segunda parte do nosso seminário de hoje. Eu quero fazer breves considerações e depois passar a palavra aí para vocês que quiserem fazer as suas intervenções também. Bem, Pedro, em primeiro lugar, dizer que, do ponto de vista avaliativo, né, a tua exposição foi perfeita, assim, então a pesquisa foi muito boa, não vou contar ali, mas foi uma ampla pesquisa ali de fontes, né, citou vários trabalhos ali que pesquisadores que eu gosto, né? Ou seja, a gente tem que cuidar, além da uma certa exaustividade, assim, pelo menos dentro do possível, também a própria seleção dos autores, né? Que não pode ser qualquer autor, porque eu tenho um pouco esse autor, né? A gente sabe que é famoso, o Herr, assim, parece que ele tem uma profissão de fé, assim, né? Na questão do psicopata, de enxergá-lo como um criminoso, assim, por mais que se apresentem estudos, outros modelos e tudo mais, mas ele tem uma passagem que eu cito, não me lembro se eu cito naquele artigo que eu escrevi ou em algum outro trabalho. Eu acho que foi no artigo que eu escrevi para os 80 anos do Código Penal, se eu não me engano, que ele até diz, se tem uma vaga de emprego lá cuja a qualificação é praticar crimes, essa vaga é para o psicopata. Então a gente percebe assim que o Herr tem um empenho assim em colocar essa pecha assim no psicopata, mas a questão é bem mais complexa, né? A psicopatia é algo que ela não está distrita à questão da criminalidade. A despeito de existirem, né, psicopatas, não é de psicopatia o crime. Então, eu vejo o Herr assim quase como uma profissão de fé, né? Ele tem aquela crença ali, e por mais que haja trabalhos indicando em sentido diverso, ele não se demora da sua concepção aí, da sua profissão de fé. Mas, enfim, até esse próprio livro, quase todos os livros, quando eu vejo que o autor é adequado, geralmente eu compro. Mas esse Snakes on Suits aí, esse eu me neguei a comprar, porque só pela capa, eu achei tão apelativa a capa, que esse livro eu não... Claro, tem artigos do Herr, e tem aquele, né, o Sem Consciência, aquele normal, né, e outros, né, mas esse Snake on Suits eu achei muito, não achei muito auspicioso, assim, para compra, no sentido de comprar. Bem, com relação à exposição, então, né, o Pedro, a gente tem que dar algumas indicações, assim, do ponto de vista de uma postura acadêmica, né? Então, de fato, o trabalho sempre tem que ter uma apresentação, né, uma introdução indicativa de como vai ser apresentado. Isso, para fins didáticos, é importante. Uma boa pesquisa também de bibliográfica, que no caso foi feita, né? Então, é sempre importante, tá? No início do trabalho, faz uma introdução e depois faz uma exposição para ficar mais compreensível, para colocar o que vai ser trabalhado, né? Isso é bem importante. Mas isso de fato foi feito, Pedro. Outra coisa, a postura também é importante, né? A própria... Uma coisa é nós estarmos num outro ambiente mais descontraído, outra coisa é no ambiente acadêmico. No ambiente acadêmico nós temos que usar, eu insisto nisso, né? O português ali, língua culta. Não podemos esquecer. Porque quando nós estamos, assim, por exemplo, em situações mais formais, por exemplo, numa banca ou num lugar em que os professores sejam, por exemplo, conviver com um professor europeu, por exemplo,
uma oportunidade em que uma doutoranda aqui do Brasil, lá em Portugal, ela foi reprovada porque ela interrompeu, no caso lá, o diretor da faculdade no meio da fala dele, e ele encerrou a banca naquele momento. Então, a gente, tudo é coisa para a gente estar aprendendo. Bem, a questão de vários tipos de psicopatas, personalidades, isso o Pedro explorou bem, eu não quero repetir aqui, né? Isso aí está superado aquela classificação, categorização do Kurt Schneider, que trazia 10 personalidades psicopáticas, é algo que está superado, não tem mais como, se bem que algumas pessoas ainda repetem, né? Surpreendente, mas é verdade, né? Algumas pessoas ainda repetem, mas é uma página que a gente tem que virar. O valor do Kurt Schneider é um valor mais histórico, né, do que algumas questões, mas que depois foram superadas. Evidentemente, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar também é a questão aqui da comorbidade, né? Nós não podemos, se um psicopata, por exemplo, tiver algum transtorno mental, nós não podemos falar em comorbidade. Então, digamos que se um psicopata tiver uma embriaguez patológica, a gente não pode dizer que há uma comorbidade. E por que a gente não pode dizer isso? Exatamente pelo fato de a psicopatia não ser uma patologia mental. Então, a gente vai dizer que ele é psicopata e também, além de ser psicopata, tem uma embriaguez patológica, por exemplo, ou outra. Agora, se ele tiver dois transtornos, por exemplo, né, se ele tiver um transtorno de personalidade e mais um problema de embriaguez patológica, aí pode falar em comorbidade, mas não por causa da psicopatia. Então, a gente tem que, de fato, divisar psicopatia de doença ou transtorno. Então, a gente tem que fixar muito essa ideia, tá? Que psicopatia não é doença e nem transtorno. Bom, outra coisa que o Pedro falou, que é importante, né? Existe um consenso na comunidade científica de que a essência, o cerne da psicopatia é, de fato, o afeto indiferente, né? Com relação a esse elemento, aí sim, isso é bem consensual. Com relação a várias outras questões, elementos, há discussão aqui e ali, mas esse elemento aí do afeto indiferente, esse é basicamente consensual. Isso é outra coisa que nós temos que fixar, tá? Professor? Prof. Congelou? Congelou. Professor Ângelo, travou quando começava a falar do afeto indiferente. Falou que era consensual e depois ia falar outra coisa e travou. Voltei, gente? Voltou. O que nós temos que observar também é o seguinte, tá? A própria doutrina antiga, 50 e até mesmo depois, ela contribuía para a dificuldade, tá? Então, nós tínhamos aquele decreto de 1934, deixa eu ver se eu acho ele aqui, é aquele decreto que é o decreto número 24.559, de julho de 34. Tá? Esse decreto, olha qual era a epígrafe dele. Ele dizia assim: dispõe sobre a profilaxia mental, a assistência e proteção à pessoa e aos bens dos psicopatas, a fiscalização dos serviços psiquiátricos e outras providências. Então, o próprio decreto, ele radica em torno da ideia de que psicopatia seria um problema, uma debilidade. E para vocês terem assim, eu penso que é bem ilustrativo o artigo 26 desse decreto aqui de 34. O artigo 26, eu vou me permitir aqui reproduzir, porque me parece que ele é bem importante para a gente ter uma noção de como se pensava, dizia o seguinte: os psicopatas, assim declarados por perícia médica processada em forma regular, são absoluta ou relativamente incapazes de exercer absoluta ou relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Daí depois fala como é que se supre, né, com
de acordo com a legislação civil e tudo mais, né? Mas esse artigo 26, e não só esse, outros dispositivos também davam conta de uma certa debilidade do psicopata, ao ponto de considerarem incapaz para os atos da vida civil, que é um absurdo, né? É um absurdo. E aí isso se refletiu não só no ponto de vista civil, mas também do ponto de vista penal, tá? Tanto é que esse decreto ele vigorou até novembro de 1990. E durante todo esse tempo influenciando, evidentemente, que a doutrina penal. Bom, gente, tá só a questão da homeostase ali que o Pedro falou, né? A homeostase, na verdade, ela é aquela manutenção natural que nós temos, a pressão sanguínea e tudo mais, né? E que é digamos assim, o nosso automático, tá? Só para esclarecer, eventualmente, quem não tem familiaridade com esse conceito, então a homeostase é isso, tá? Nossa pressão sanguínea, a nossa regulação, aquela interna que o nosso corpo tem de forma autônoma. A questão dos modelos também é muito importante, tá, pessoal? Por exemplo, quando nós temos um modelo, nós não podemos fazer inferência gratuita para questões que saem fora daquele modelo, que não foram verificadas naquele modelo. Isso é muito importante nós termos em conta. Então, quando há uma pesquisa e de forma gratuita, ou por uma inferência sem uma fundamentação maior, se utiliza uma experiência para uma situação e se transporta para outra, que a gente fala em translacional, né? A translação, que a gente, em ciência, por exemplo, quando a gente faz um experimento e utiliza para um outro tipo de situação, é um mecanismo translacional que nós falamos, tá? Isso tem que ter um cuidado também, tá? Eu vou dar um exemplo, assim, bem interessante. Foi feito, por exemplo, há alguns anos atrás, uma experiência com coelhos, né, que ingeriram gordura animal e tiveram problemas com aumento de colesterol e tudo mais, e simplesmente de forma, digamos assim, imediata, né, e até um pouco assodada, se concluiu que também para os seres humanos seria prejudicial, né? Só que esse experimento feito em coelhos, a gente não pode transportar, né, fazer uma substituição translacional para os seres humanos. Por quê? Porque nem sempre é a mesma coisa. Às vezes você faz experimento em ratos, em coelhos, em outros animais, que vai fazer o experimento em ser humano e às vezes não dá o mesmo resultado, tá? E aí, resumindo, tá? Se baniu, né, da face da Terra todas as gorduras animais e acabou se investindo na questão das margarinas e tudo mais, e sabe-se hoje que fazem muito mal para a saúde, né? A partir de um experimento em coelhos, mas claro, aí tem toda digamos assim, um amparo econômico por trás, né, que vai, digamos assim, incentivar aquela encampação, né? E aí vieram as margarinas que tanto mal fazem para a saúde. Mas, enfim, né, só para ter uma ideia, como a gente não pode fazer um procedimento translacional sem ter os elementos científicos comprovados, tá? Isso é bem complicado. Então, tem que cuidar muito com os modelos. Quando há um modelo, tem que cuidar com o poder de inferência. Não se pode fazer ciência com inferências, assim, sem uma fundamentação mais comprovada. Aqui funcionou, bom, com relação a uma outra questão, não sei se funciona, eu vou ter que ainda verificar. Isso é uma coisa muito importante, porque a ciência trabalha com modelos, tá? Uma coisa ali que o Pedro comentou, que se fala também, cognição quente, cognição fria, próprio Fellow, né? Digamos, eu não acho muito apropriado essa terminologia, porque cognição é cognição, não tem a ver com emoção. A despeito de utilizarem, né, cognição, a cognição, evidentemente, que ela pode suscitar uma emoção, mas são coisas diversas. Então, por exemplo, se eu ficar sabendo que um familiar meu faleceu, evidentemente que eu vou aqui precipitar a emoção, né, um familiar, um amigo e tudo mais, né. Mas são coisas diferentes, a gente não pode falar que é cognição quente no sentido de estar imiscuída com a emoção, porque cognição é algo diverso de uma emoção. Isso está muito caracterizado a despeito de a cognição
poder precipitar, e precipita muitas vezes, aí a questão emocional, tá? Mas são, digamos assim, instâncias diversas. Até na segunda edição do nosso Psicopatas, a gente esclarece um pouco esse ponto aí, tá? Então, não concordo muito com essa dicotomia cognição-quente, né? Um negócio meio... Cognição é cognição. Cognição é eu saber que isso aqui é uma água, pronto. Saber que isso aqui é um livro, pronto. Né? Isso é cognição. Agora o que vai me suscitar essa cognição? Achei o livro bonito, me emocionei de tão lindo que é o livro. Tá, isso é outra coisa, deixar um segundo momento, né? Bom, tá, gente, então só queria chamar a atenção para este ponto, né? Eu já falei do Hare, né? Eu acho que o Hare até é muito imbuído de um certo preconceito. A própria capa do Snakes lá meio que denuncia esse preconceito dele. A questão da sociopatia, tá, pessoal? Eu entendo que o DSM-1, por exemplo, ele era melhor do que o DSM-2 e os DSMs que se seguiram. Já falei isso, eu acho que em outra oportunidade, porque me parece que o manual é um pouco simplista. Trata, por exemplo, sociopatia como se fosse uma... Sociopatia não, TPAS, desculpe. Desculpe. Como se fosse uma categoria assim, um saco que recolhesse todas as coisas, né? E não é, né? Por exemplo, no DSM-1 nós tínhamos a sociopatia e o TPS era uma subcategoria. Depois do DSM-2 simplificou um pouco a questão. Mas, por exemplo, uma coisa é a pessoa ser um sociopata em virtude de uma doutrinação, né? Por exemplo, o homem-bomba, ele é doutrinado e verifica certa população como obsoleta, então ele vai lá e quer matar aquela população. Outra coisa é a pessoa ter um transtorno de personalidade antissocial, que é outra coisa, como bem estabeleceu aqui o Pedro. Não são coisas idênticas, né? Porque a personalidade, ela é algo que ela se desenvolve ao longo da vida. E a pessoa, ela carrega aquilo com ela. Então, se a pessoa tem um de personalidade antissocial, ela pode até ser tratada. Mas é diferente de uma sociopatia no sentido que a gente pode visualizar nesse exemplo, por exemplo, que eu dei do homem-bomba, da pessoa que tem uma sociopatia que ela dirige contra uma etnia, por exemplo, contra uma religião e tudo mais. Não são categorias exatamente iguais, tá? Então é importante distinguir. Por isso que eu preferi ainda o DSM lá do início do século XX, que é o DSM-1, que me parecia mais criterioso do que o próprio DSM-2, que depois simplificou de uma maneira um pouco até que eu considero como arbitrária. A questão, digamos assim, um cerne da questão da imputabilidade é a autonomia psicológica. A gente percebe que o psicopata ele tem essa autonomia psicológica, ele não perde a sua capacidade de compreensão e de autodeterminação. Então, e é esse o critério que é subjacente ao nosso código, que é o critério que nós chamamos no direito de critério biopsicológico. Então, não tem como, de fato, como enquadrar. Né? Epilepsia, né, que de fato o STJ já mencionou em acordos, confundindo psicopatia com epilepsia, que é um absurdo, assim, inominável, né? Mas eu até compreendo o STJ quando a gente vê isso em livros de psiquiatria. Se a gente pegar no livro do próprio Kurt Schneider, esqueci lá, podia ter trazido o livro, né? Mas o Kurt Schneider, no livro dele, lá está, por exemplo, outros autores também, né, mencionando como uma espécie de psicopatia a própria epilepsia, que é um absurdo em seus próprios termos, né? Falar que epilepsia é uma categoria totalmente... que não tem nada, sequer um parentesco com psicopatia. São categorias absolutamente distintas, mas era o que se acreditava, né, há tempos atrás, né? Que hoje não se pode, de fato, a gente se aliar a esse tipo de compreensão. Por isso que é importante o nosso espaço aqui, né? Para nós ajudarmos a disseminar o conhecimento de uma maneira como ele é hoje, digamos, com menos brumas e bem mais aclarado do que já foi. Eu só queria, então, terminar, assim, fazendo um comentário, né, ainda que me parece interessante, do Pedrinho, como disse o Pedro, ex-matador, né, Pedro? Eu achar aqui a entrevista no livro, o Pedrinho, a gente percebe que o psicopata, ele é uma pessoa racional.
né? Ele não se vulnerabiliza pela emoção. E é interessante que o Pedrinho, ele tinha um código moral. Se a gente observar a entrevista dele, ele tinha um código moral. Ele não praticava os homicídios dele em virtude de algo que não houvesse uma razão subjacente. Ele sempre buscava justificar em alguma coisa, né? Então, por exemplo, o pai dele assassinou a mãe dele e ele assassinou o pai dele, né? Diante daquele código moral que ele trazia consigo. Mas o que me chama a atenção, dois elementos que eu vou trazer aqui, né, com relação ao Pedrinho. Ao longo da entrevista, ele conta os fatos que ele praticou de forma natural. Em nenhum momento a gente percebe que ele se emociona, assim, no sentido de, pois é, agora eu tô arrependido, estou aqui emocionalmente atingido. Não, isso não acontece com ele, porque ele relata, assim, de uma maneira basicamente racional. E um outro elemento que eu penso ser interessante é o elemento da decisão, da opção por praticar ou não crimes. Tá? Isso fica muito explícito na página 65 aqui do livro que a gente reproduz, que ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Tá, pergunta o Marcelo Rezende, né, pro Pedrinho. O que é a vida para você? Ele responde, a vida é a gente saber viver ela, entendeu? Por exemplo, fiquei 34 anos preso, saí de lá, amei. Saí de lá, amei, diz ele. Daí o Marcelo pergunta para ele, gostou? Puxa, amei a liberdade. Não quis voltar mais. Não quis voltar mais. Vão ver que eu tô louco para voltar de novo. Para mim, continuar no meu trabalho e viver minha vida. Terminou sua carreira, então? Pergunta o repórter Marcelo, né, Rezende. Para mim, terminou. Ou seja, ele gostou de ficar livre e decidiu não praticar mais crime. Para ver que aquela compulsão para a prática de crime não se confirma, que se houvesse compulsão, ele teria que necessariamente, pelo menos nesse exemplo, né, continuar na sua senda criminosa. Então, para mim, esse final da entrevista é muito ilustrativo. Ele gostou da liberdade, então, não vou mais praticar crime, porque se eu praticar crime, lógico, logo eu vou ser preso de novo. Então, eu vou praticar crime porque eu gosto da liberdade. Para ver puramente no plano racional. Se a gente for fazer uma análise assim do que está subjacente ali, ele decidiu não praticar mais crime. Mas eu quero agora abrir para vocês, gente, tá? Até porque eu já falei bastante ontem lá na PUC, agora eu quero me preservar um pouquinho aqui. Então, vocês podem fazer suas observações e explorar o Pedro, que eu vi que o Pedro estudou bastante. Quem é que quer começar? Eu não sei se o Pedro quer fazer mais algum comentário, alguma coisa, ou não, Pedro? Pô, eu queria fazer um... Pode, vai lá, Droldo, vai lá. Tá bem. Semana passada a gente tinha conversado sobre alguns temas da psicopatia, e eu acho que eu era um adepto desses. Quando escutava o psicopata, eu já corria para pegar uma faca, me esconder, né, no quarto do pânico. E aí o Pedro fez aquela intervenção, né, dizendo, não, mas tem psicopatas que são bem-sucedidos, e eles possuem, então, essa autonomia. E agora o professor Ângelo falou da questão da racionalidade, de como isso é intenso, né, que essa questão da ausência de uma interação afetiva também não é um obstáculo para cometer crimes. E aí me chamou um slide do Pedro que ele colocou em relação a um número de percentual em torno de 1%, né, da população, e um número muito discrepante, eu acho que era uns 3,5% em relação ao pessoal que atua, né, no setor empresarial, que é um setor em que cada vez mais se exige, né, um comportamento estritamente racional e não emocional, porque quanto mais emoção, inclusive, tu pode tomar decisões do nível macro equivocadas, né? Por exemplo, auxiliando alguém próximo a ti que está com algum problema afetivo e prejudicando o todo, né? Então, essa visão
da empresa, do todo, é que realmente passa a ser adequado com esse tipo de comportamento. Tu tens alguma referência, Pedro, alguma literatura para eu poder ir atrás disso aí com mais profundidade? Eu não estou te ouvindo. Eu tô tentando botar aqui no... Deixa eu tentar um pouquinho. Assim, ó, quando o professor Ângelo deu... nos forneceu um artigo, tá? No qual justamente... Estou tentando abrir aqui, peraí. Vamos ver. Não é esse, peraí. Não é esse. Bom, tem um artigo, tá? Que justamente explora essa... Pronto, tá. Tá vendo aí? Tá carregando. Aí, ó. Que justamente explora isso, tá? O que acontece? O Babiak e o Hare, tá? Esse Snakes in Suits, ele é aquilo que o professor falou, tem que ter muito cuidado com ele como doutrina, mas assim, ele tem algumas coisas muito interessantes. E parece que o Hare, tá? O que acontece? O Hare tinha toda a linha sobre presos, tá? E o Babiak já tinha, na década de 90, artigos sobre psicopatia em altos executivos. Tá? Tanto que o subtítulo do livro, deixa eu lembrar aqui, é Snakes in Suits, the Psychopaths. When Psychopaths Go to Work. Ele tem um artigo que se chama When Psychopaths Go to Work, de 98, se não me engano. E 10 anos depois eles escrevem juntos esse livro. Que, basicamente, o que o Hare diz? Que nós vivemos numa sociedade de camuflagem. Tá? Esse termo ele usa para descrever o mundo atual em que a sociedade ela propicia que justamente os psicopatas não só estejam entre nós né, convivendo, como propicia que pessoas com os traços de psicopatia tenham um grau de sucesso maior para atingir altos cargos em posições de poder. Tá? Então, ele traça essa tabela, deixa eu achar aqui direto a tabela, que era o meu objetivo em abrir esse artigo. Não, tá aqui. Tá. Ele traça essa tabela aqui, eu não sei se tu consegue ler o que está escrito nos slides, em que ele diz, olha, a gente tem uma correlação entre traços reconhecidos como de psicopatia e como esses traços são rotulados em organizações, tá? Então, assim, ó, o charme, o carisma superficiais, eles são vistos como, olha, o cara tem uma liderança natural, as ideias grandiosas é visão, e assim vai. O baixo afeto, ele é tido, olha, é uma pessoa que tem um controle emocional exemplar. Então, a característica central, aquela característica do afeto indiferente, é uma pessoa que não tem problemas para chegar numa empresa, demitir todo mundo, fazer o que tem que fazer, né? Tem uma tendência a ter menos problemas, entre aspas, menos restrições para adotar medidas objetivamente justificadas do ponto de vista econômico e financeiro. O Jim Fallon, no livro dele, vai mais além. Ele diz, olha, se existem os psicopatas no meio de nós, é sinal que evolutivamente faz sentido. E aí, quando eu continuei lendo o Jim Fallon, depois do encontro do grupo de estudos, eu lembrei o que a Marta falou lá,
que ela disse que começou a ler e ela viu que o discurso dele mesmo, que a maneira como ele escreve, como ele se expressa, tipo, tem algumas questões assim que tu vê que talvez que seja um psicopata falando, que é uma pessoa que não tem um nível de normalidade em alguns aspectos assim do discurso. E até abrindo já um parênteses, eu achei interessante que ele mesmo diz, olha, eu tenho esse traço, eu sou deceitful, né? Eu engano as pessoas. Ele admite que engana as pessoas. E aí o livro dele narra a descoberta dele por meio de um PET scan de 2005, né, que ele olhou em 2005, que ele descobriu por exame de imagem que ele era um psicopata. E aí eu achei um TED Talk dele de 2009, em que ele narra que ele teve a ideia de buscar a psicopatia na família dele por meio de exames de imagem e começou vendo pela família toda, uma história completamente diferente. Numa das duas ele está mentindo, ou no livro ou naquele TED Talk. Então, assim, enfim, mas fechando parênteses, o James Fallon ele diz, olha, pode ter alguma explicação evolutiva. E, assim, os traços, em geral, eles dão uma série de vantagens competitivas para as pessoas, né? Ele cita até questões fisiológicas, porque o cortisol, tá, os mecanismos de emoção do nosso cérebro, eles ativam esse eixo HPA e provocam a produção desses hormônios, da adrenalina e o cortisol, por exemplo. O cortisol na corrente sanguínea, um dos efeitos dele, ele suprime o nosso sistema imune, por exemplo. Ele tem, por isso que quando a gente está estressado, a nossa imunidade baixa, a gente tende a ficar mais doente mais vezes. Né? Os psicopatas, em tese, isso o James Fallon mesmo, ele faz todos os raciocínios. Os psicopatas, em tese, eles tendem a ficar menos doentes. Simplesmente, simples assim. E tem uma série de vantagens evolutivas do ponto de vista de adaptatividade. Então, por si, não é. E no ambiente corporativo, justamente, tem uma série de traços que são confundidos com, justamente, vantagens. E aí, tu pegou um ponto muito interessante, que nesse artigo, tá, ele está Paulman, Derksen e Kolthoff, tá, os autores, tá nas referências, pode partir dele, tá, que dele tu tem referência para vários outros. Eles justamente dizem, olha, o nosso conceito de bem-sucedido vai ser esse aqui, tá, e tu nota que no slide aí que tu tá vendo, tá bem-sucedidos com um ponto de interrogação, porque bem-sucedidos para quem, né, e assim, quando eu fiz a exposição lá, eu disse, olha, os efeitos de sua atuação nas empresas e cargos públicos, porque tem aquele B-Scan 360 que eu mencionei de passagem, tá? Esse teste de psicopatia, ele foi aplicado por alguns pesquisadores em empresas, e ele é um teste desenhado para que alguém avalie as pessoas à sua volta num ambiente corporativo, em busca da identificação de traços de psicopatia. Nos lugares em que se identificava que havia supervisores com traços de psicopatia, foram identificados uma série de prejuízos aos trabalhadores, ao ambiente, de uma maneira geral. Então, o que acontece aqui, apesar de a pessoa em si, individualmente, ter algumas características que são vistas como positivas e que podem ser objetivamente, em determinados momentos, no curto prazo, ou até no longo prazo, positivos, também foi verificado empiricamente que existem prejuízos ao ambiente organizacional. Outros prejuízos, tá, que podem existir também no longo prazo. Tá? Aquela metodologia de identificação de pessoas em altos cargos, foi feito um estudo interessante também com presidentes americanos, em que historiadores e jornalistas, especialistas em presidentes americanos ajudaram a preencher os questionários necessários para avaliar traços de psicopatia e também se verificaram algumas correlações negativas entre desempenho e os traços. Mas as pessoas conseguiram chegar nos cargos, né? E a gente sabe que a eleição para o cargo político mais poderoso do planeta não é pouca coisa. Então, eu indicaria esse artigo e as referências a partir dele, tá? Tem bastante coisa sobre isso, realmente é um ângulo bastante interessante assim, para se avaliar. Obrigado, Pedro. Estava pensando, deve ter uns psicopatas já nos governando, né? Não é só na
Mas a empresa privada, estava pensando já na questão do público. Aí é que tá, uma característica que esses estudos mostraram, tá, com relação a, eles fizeram testagens em empresas de recursos humanos, e se verificou que, mesmo eles não tendo, em relação às pessoas sem altos traços de psicopatia, mesmo os com traços de psicopatia, não tendo um maior índice de habilidades administrativas, eles eram apontados como tendo maior perspectiva de sucesso. Então, e se atribui isso à capacidade deles de conseguirem vender melhor a imagem deles, por assim dizer. E isso também existia o grau de extroversão deles também é tido como sendo maior. Desculpem. E principalmente a falta das respostas emocionais apontado como tendo benefício para eles, no sentido de eles não ficarem nervosos em situações que pessoas normalmente ficam. Isso facilita para eles serem bons comunicadores, para uma série de questões. Então isso ajuda eles a se adaptarem melhor em vários tipos de contextos e obter sucesso em vários tipos de contextos. Obrigado, Pedro, e parabéns, foi muito bem hoje, tá? Quebrou vários paradigmas aí que eu tinha. Como é que é? Sem a afetividade, eu vou descartar uns conceitos hoje. Valeu. Tá bem. A Nicole está inscrita e depois a Amanda. Tá, a Nicole, né? Depois o Pedro faz o seu reverbera ali e depois a Amanda. Tá? Pela ordem. Oi. Oi, pessoal. Iniciando, né, para parabenizar o Pedro pela excelente exposição. Já comentei com ele em off aqui, mas adorei a perspectiva de trazer personagens, né, das séries, dos filmes, porque é uma coisa que aproxima da nossa realidade, né? Faz a gente enxergar esses traços no que a gente vê de lazer e, enfim, aproxima os conceitos. Eu acho isso uma didática muito boa. Queria te parabenizar aí, porque a exposição foi excelente. Também, agora, os seminários vão ficando uns mais próximos dos outros, né? O seminário passado do Adroaldo conversava muito com o hoje do Pedro, que, consequentemente, conversa também com o próximo do Dyson, e depois o meu, que é sobre pedofilia. Vou me conter para não dar spoilers, mas tanto a psicopatia quanto a pedofilia, eles têm esse estigma, né? A gente escuta a palavra e sai correndo, como o Adroaldo falou, que é se esconder no quarto do medo, porque tem toda uma problematização da sociedade em cima desses conceitos, que é muito do senso comum, né, da falta de estudo, e me chamou a atenção o que o Pedro trouxe das jurisprudências dos tribunais, de usar o termo psicopatia, às vezes, de forma equivocada, assim como utilizam a pedofilia, e aí eu não quero também antecipar a minha apresentação, mas vai vir coisa nesse sentido também. E também eu queria comentar sobre como esses dois, a psicopatia e a pedofilia, elas estão entrelaçadas com a impulsividade, né? Como parece que as pessoas têm como termos praticamente iguais, assim. A psicopata é o impulsivo por matar, né? E o pedófilo é um impulsivo por ter relações sexuais com crianças ou adolescentes. E como é necessário esse estudo e esse debate para a gente separar esses conceitos, né? Porque
como o Pedro bem explanou, nem todos os psicopatas vão ter esse traço impulsivo de cometer crimes, assim como os pedófilos também não são todos que terão. E, além disso, eu queria comentar também sobre isso que o Pedro e o Aldrado estavam falando agora, sobre os psicopatas estão aí na sociedade, como qualquer outra pessoa, assim como os pedófilos também estão por aí na sociedade, e eu acho que a gente precisa trazer para o debate uma questão de não normalizar essas questões, né, mas entender que podem ser pessoas normais, num ponto de vista social, de ter um trabalho, de ter uma vida social, eventualmente, enfim, até de constituir família, porque eu acho que a sociedade anda num sentido de cada vez mais colocar esses rótulos e fazer pouco caso, né, estudar muito pouco sobre isso, mas tem um preconceito, assim. Então, como o Pedro disse, existem muitos profissionais bem-sucedidos que foram tidos como psicopatas. E eu acho importante essa nossa discussão aqui para a gente também afastar esse paradigma de tê-los como problemáticos, né? Porque nem todos vão ser problemáticos num ponto de vista criminoso e até social. Mas é isso aí. Parabéns, Pedro. Muito obrigado pelas considerações. E isso aí sobre essa questão interessante, né? Que eu li o artigo do professor Ângelo. Eu não vou ter coragem agora de mencionar de cabeça o título. O termo em alemão, o termo alemão, aquele do termo alemão de Libet ao Bereitschaftspotential. O Adroaldo tá com ele quente. Desculpa, mas é que eu exatamente esse. Em alemão na semana passada e ainda está aqui instalado. É exatamente esse. Pronunciou certinho, viu, Adroaldo? Olha aí. Obrigado, Adroaldo. E isso é interessante que assim, o título do livro do professor Ângelo, ele é feliz, né? O professor Ângelo mesmo disse que não foi escolha dele a capa, né, professor? Mas assim, psicopatas criminosos. Então, não é assim, psicopatas não, é psicopatas criminosos. O título já é feliz em dizer, olha, quando tu coloca psicopatas criminosos, já tá dando a entender que existem psicopatas que não são criminosos. Então, ao contrário disso, a gente tem o livro do Harry do Babia, que é Cobras de Ternos. Quando os psicopatas vão trabalhar. Então, assim, é um determinismo sobre o que vai acontecer quando os psicopatas estão no ambiente de trabalho. Isso é interessante quando a gente fala com o livre-arbítrio, porque assim, as pulsões, para usar o termo pulsões, as pulsões, o impulso, o surgimento das vontades, dos drives humanos, podem ter as mais variadas origens. Essa falta de conexão, de empatia, de conexão emocional, de resposta emocional, ela pode estar na origem de diversas vontades, de diversos impulsos, só que o ser humano, a menos que tenha alguma patologia específica, né, ele vai ter a capacidade, vai ter o free want, ele vai poder barrar os seus impulsos, ele vai poder controlar essas potencialidades. E não é só a falta de empatia que vai gerar uma série de coisas. Os seres humanos são extremamente complexos, né? As configurações possíveis da genética, do comportamento, não só o Jim Fallon, né, mas diversos autores falam, né, em possíveis contribuições, pelo menos para manifestação de determinadas coisas, dos ambientais, das relações ambientais genéticas, né, das inter-relações genético-ambientais, da epigenética, né, de questões de traços que se ligam aos genes
às vezes pulando gerações, mas que também tem consequências genéticas, e de diversos fatores que podem determinar, e até fatores socioculturais. Às vezes se faz uma pesquisa, se faz uma validação, e se vê diferenças de cultura para cultura, que tem impacto até quando vão fazer uma validação de teste, né? Um teste ali, um dos testes de... uma das pesquisas ali que eu mencionei teve isso. Não, olha, quando a gente aplicou em escoceses deu uma coisa, quando a gente aplicou em canadenses deu outra. Então, a coisa é muito complexa. Então, queria rotular, e principalmente, aí trazendo para nós aqui, dizer que uma determinada configuração automaticamente vai tirar significa retirada de livre-arbítrio, é um salto que muitas vezes se faz, né, um salto determinístico que se faz na avaliação de determinadas configurações biopsicológicas que a gente realmente tem que se opor. Mas eu agradeço muito as considerações. Amanda é a próxima, depois o Paulo. Oi, prof. Oi, Pedro. Primeiro, né, parabéns pela exposição. Não precisava ter ficado tão nervoso, foi excelente. Se tu ficar nervoso, o que sobra para mim, né? Eu fico pensando. Mas, ao longo da tua exposição, né, eu tive vários insights, assim, e na fala do professor Ângelo também, quando ele citou a questão da intervenção por a pessoa não conseguir gerir os atos da vida civil, né, me remeteu muito ao caso do Champinha, que ele está até hoje interditado civilmente e recolhido, né? E eu não sei qual que é a perspectiva dele, eu acho que ele vai ficar lá para sempre, né, em razão dessa interdição civil. E tive esse insight quando a Nicole falou a questão de também normalizar na vida civil os psicopatas e os pedófilos. Vamos ver como é que vai ser quando a Nicole apresentar o seminário. Mas, assim, a minha impressão... posso mudar depois, mas a minha impressão é que talvez o psicopata ele consiga gerir mais os seus atos do que um pedófilo, né? Então, acho que nesse aspecto, meu pensamento agora é que pode mudar com a apresentação da Nicole, mas eu acho que nesse aspecto talvez seja mais fácil normalizar, né, o psicopata, tirando esse tabu, né, de que não é todo psicopata que mata, que comete crime. Mas eu também não consigo, por outro lado, normalizar tanto assim a questão do pedófilo, né? Claro, depende do nível do transtorno parafílico, né, que ele tem, né? O nível de tensão. Mas eu fiquei com uma dúvida, Pedro, na verdade, quando tu falaste, né, daquele médico que se descobriu, se diagnosticou psicopata, mas ele falou que ele não era antissocial. E assim, eu fico com uma dúvida se ele tinha aquele transtorno não, mas foi pego no exame de imagem, aquela questão no lóbulo dele. Só essa questão no lóbulo bastaria para tu diagnosticar uma pessoa psicopata ou ela pode ter esse transtorno e ser uma pessoa afetiva? Porque, né, esse médico, ele tinha família, né, tinha filhos. Dá para se dizer que por ele ter sido diagnosticado psicopata, ele não se importava com a não tinha amor, não sei, não tinha um carinho por esses filhos, pela família, sabe? Eu fico me questionando isso. Mas é isso. Muito obrigada pela apresentação. Eu agradeço muito. Começando, primeiro, eu não vou me atrever a fazer essa comparação com a matéria da Nicole, mas, assim, pelo menos, falando assim, em grosso modo, o que a gente sabe, até pelo que às vezes eu encontro no trabalho, né? A gente vê que quando existe, no caso da pedofilia, né, quando existe uma busca pela satisfação das vontades do ponto de vista virtual, digamos assim, isso acaba tendo um reflexo real, isso movimenta um mercado, movimenta uma série de questões reais de produção de conteúdo de abuso. Já no caso da psicopatia, se a pessoa resolve
que aí depende do que isso vai acarretar, né? Isso não envolve diretamente, a psicopatia não envolve diretamente uma vontade específica, né? Ela envolve outras coisas. Então, eu acho difícil até comparar, e principalmente eu acho difícil traçar uma comparação nesse sentido, porque cada ser humano é um ser humano, uma configuração, os elementos que vão fazer com que ele consiga, no caso concreto, efetivamente se comportar, fazer com que ele se comporte de maneira criminosa ou não criminosa, eles são tão variados que eu acho difícil a gente estabelecer uma comparação com a complexidade dos temas. Mas depois que a Nicole fizer a apresentação dela, a gente conversa mais sobre o assunto. Sobre o James Fallon, o que acontece é que, além de ver a imagem, aí ele diz, não, aí depois que eu vi a imagem, aí ele começou a pensar sobre a sua vida. Então não é só a imagem, ele viu que efetivamente os traços afetivos interpessoais estavam todos lá. Ele realmente se identificou. E aí não foi só pelo exame de imagem, tá? Porque ele diz, olha, eu não tinha antissocialidade. Mas ele fala de vários outros fatos, tá? Uma passagem, por exemplo, tá? Ele tá na página 151 aqui, eu até marquei. Ele diz, olha, houve muitos incidentes que se provaram harbingers, provaram arautos de uma vida adulta caracterizada por uma vai flattening of emotionality, por uma assim planificação da emocionalidade, por uma estabilização anormal da emocionalidade. E dele fala que ele viu um acidente de veículo, um acidente catastrófico assim, entre dois veículos, e ele saiu correndo do carro, foi lá, e ele era estudante de medicina, e viu que estava um cara com o tórax esmagado, vomitando sangue, e ele ficou 20 minutos tentando reanimar o cara, fazendo respiração boca a boca. E tiveram que arrastar ele quando chegou o socorro para fora, e ele saiu dali, o cara estava ali, o cara morreu, né, o indivíduo, tiveram que sair, ele saiu, tomou um banho e foi para uma festa. E ele disse que aquilo não teve qualquer impacto na vida dele. Então, ele cita, aqui, ó, em outras ocasiões eu notei que quando as pessoas estavam chorando sobre um evento trágico ou triste, eu tinha olhos secos e uma frequência cardíaca constante. Então, assim, ele não foi só a imagem. A partir do exame de imagem, ele verificou. A questão é que ele nunca tinha parado para refletir sobre isso por causa da antissocialidade. Tá? Mas, assim, ele diz que ele nunca foi agressivo fisicamente, mas ele também não é... Ele mesmo não diz que é a pessoa mais calma do mundo. Ele diz que no estádio ele xinga as pessoas e ele tem discussões verbais, mas ele nunca foi de violência física. Mas assim, ele tem todo o quadro do ponto de vista daquele, para usar aqueles fatores, do fator 1. Ele mesmo reconhece. Ele diz, eu engano, eu tenho o afeto indiferente, etc, etc, etc. Mas eu não tenho antissocialidade. Então não foi, no caso, só o exame de imagem. Entendeu? O exame de imagem era bem o padrão que ele via nos psicopatas criminosos. E aí a gente tem que lembrar que ele só examinava psicopatas criminosos, porque, na verdade, ele só examinava criminosos, e aí dentro dos criminosos ele buscava identificar os que eram psicopatas. É mais ou menos o ambiente de pesquisa do Hare, e aqui com consequências aparentemente similares ao universo de pesquisa ao qual o Hare se adstringiu para desenhar o PCL. Os PCL. Então, ele tinha uma família, só que ele mesmo diz, não, eu tinha família estruturada, etc, etc. E ele diz que a família estruturada, mãe e coisa e tal, talvez tenha sido um diferencial para ele não ser um psicopata criminoso. Mas o termo que ele usa é esse. Tá? Ele diz, não, eu não sou categoricamente um psicopata, mas apesar dele fazer essa frase, ele cita que tem os traços. Então, mas a questão é bem complexa mesmo.
não quero interferir muito aí no debate por enquanto, estou mais aqui observando, né? Mas só uma consideração bem breve. Esse negócio de discussão, né? Vai no estádio de futebol, é difícil quem não vai discutir se o juiz, se o árbitro apitar, o atacante do time fizer um gol com a mão, é difícil quem não vai xingar, quem não vai xingar o árbitro lá do jogo, né? Mesmo que não seja psicopata, né? Então não é uma coisa que está adjudicada, está ligada assim, diretamente a algumas situações, né? Então, aquilo que eu falo do poder de inferência também, né? A gente ampliar demais esses aspectos aí, né? Tá, então, o Paulo e depois a sequência a Marta. Paulo. Primeiramente, cumprimentar o Pedro pela exposição, que foi muito clara, completa, e a respeito da observação do Alberto, eu acho que foi quem foi que falou sobre, será que os psicopatas não estão apenas nas empresas, mas também estão nos governando? Foi Adroaldo. Desculpa. Eu tenho certeza disso, né? Até porque o nosso próprio sistema eleitoral faz essa seleção, né? Nós precisamos, para enfrentar a dureza da disputa política, é claro que é um ativo o sujeito ter essa menor sujeição, né, às emoções e essa menor compaixão e empatia que ele tem, né? Então, imaginem vocês, né, se tivessem que fazer fazer um acordo num dia, descumprir por razões políticas, depois perdoar, ser perdoado, sempre com um objetivo maior, e eu acredito que até que na maioria dos casos possa ser bem intencionado, mas essa prática, sem dúvida, que ela só se beneficia se o sujeito tem essa inclinação a essa maior frieza, né? Isso não é só em relação à classe política, né? Tem um amigo meu que é médico e ele até, surpreendentemente, numa palestra que deu no primeiro dia de aula para os alunos da medicina, quando foi criado o curso aqui em Francisco Beltrão, ele falou que entre os médicos existem muitos psicopatas. E aí, vendo que a plateia reagiu com algum espanto, né? Na verdade, ele tratava do conceito moderno de psicopatia, né? Não do psicopata criminoso necessariamente. Ele diz: vocês pensam o quê? Que o sujeito que fica 2 horas fazendo uma cirurgia de barriga aberta e depois sai dali, vai para o restaurante comer picanha mal passada, é um sujeito normal? Então, ele já tinha feito esse esclarecimento já no primeiro ano para os alunos refletirem sobre o seu próprio papel ali, né? A questão toda é como o pesquisador ele falou, que nós temos é possível, né, que alguém com essa característica direcione isso de forma positiva, né? Por isso que tem que ter essa distinção. E a lei penal não faz a diferenciação entre o porquê alguém está deixando de cometer um crime, se é por motivos racionais ou se é por inclinações emocionais, subjetivas ou da sua personalidade. Parabéns de novo. Muito obrigado. E perdão ao Adroaldo, que eu errei o nome dele, desculpa. Eu estava pensando em outro colega lá da análise econômica do direito, que é Alberto. Ah, sim. Interessante que justamente essa ideia da pessoa não ficar afetada, né, é o que foi laboratorialmente explorado nesse artigo de Healing de 2007, que tá ali nas referências e está citado no livro do professor, em que ele explora, ele vê como funciona o cérebro de pessoas com altas escórias de psicopatia quando em rodadas de jogo do Dilema do Prisioneiro, que vê que a resposta emocional a uma situação em que tu escolhe cooperar e o outro não coopera, ela é diferente da resposta da resposta que acontece em pessoas que não têm altos
maiores scores de psicopatia. E eu também acho bastante possível, né? Claro, a gente fica no campo das inferências e aquele alerta sempre, né, que é complicado a gente extrapolar muito a partir de traços específicos de personalidade, mas parece bastante factível, né, que a gente possa dizer que a pessoa está mais preparada, né? Como a gente diz, a pessoa tem um conjunto de ferramentas que dão uma vantagem competitiva para ela em determinados ambientes, e o ambiente da disputa política e do dia a dia político, né, é isso aí, é aquela história do, entre aspas, né, do ter estômago. E aqui também eu usei, eu falei em marcha lenta ali, né, professor, em regular a lenta, que é um termo não muito técnico, né, quando eu falei sobre a homeostase, ali realmente não foi muito técnico da minha parte. O senhor depois adequadamente melhorou a menção. Mas realmente tem uma vantagem. Então, ao contrário ainda, né? Assim, longe de terem uma menor capacidade de compreender o caráter, de compreender as situações e o caráter ilícito delas, né, uma pessoa que tem uma resposta emocional mais estável, ela tem uma capacidade maior de conseguir atuar intelectivamente para ver melhor os objetivos e adequar o seu comportamento de acordo com isso. Né? Parece ser pertinente a colocação. Muito obrigado. Posso? Também queria dar parabéns para o Pedro, foi muito boa a apresentação. E eu sempre fico pensando na dificuldade que deve ser conseguir colocar tanto conteúdo que gera tanto questionamento, né? Parece que tem tanto buraco ainda para estudar, deve ser difícil botar numa apresentação. E eu também fiquei pensando o quanto é importante a importância desse estudo, assim, de saber mais sobre isso e de difundir mais esse conteúdo, porque acaba que a gente tende, nós, seres humanos, a gente tende a querer diagnosticar as pessoas, né? Teve algum outro encontro, acho que de segunda-feira, que falaram sobre ler o DSM e achar que tem tudo, e é assim, na própria faculdade, a gente começa a ler o DSM e a gente acha que a gente tem tudo, que nossos amigos familiares têm tudo, porque a gente acaba caindo mesmo no senso comum, e eu acho que esse senso comum às vezes se reflete na vida profissional também, né, de diversas áreas. Então, quanto que é importante a gente realmente saber o que é, até para não acabar negligenciando determinadas patologias, né? Às vezes a gente vê alguma coisa, olha o psicopata, ou o esquizofrênico, às vezes não, né? Então, quanto é importante a gente realmente saber o que é isso, saber o que a gente está falando. E esse assunto, assim, eu acho muito interessante estar aprendendo, até por eu ter aprendido de forma diferente, né? Esse assunto, ele é muito polêmicas, eu acho que às vezes ele é falado de forma pouco científica, às vezes até na própria psicologia, assim, porque eu fico vendo, por exemplo, dentro das terapias clínicas que mais se aproximam da neurociência, por exemplo, terapia cognitiva, né, a TCC, ou até a neuropsicologia, até nas leituras dessas áreas existe uma certa dificuldade de não ver a psicopatia como um transtorno. Eu vejo a insistência em tratar como um transtorno, e eu acredito que seja muito pela forma que a psicologia trabalha, né, por exemplo, vai conhecer um indivíduo, vai fazer lá o exame do estado mental, o exame das funções mentais, vai avaliar as funções cognitivas, vai fazer uma entrevista inicial, e o afeto é algo que é avaliado, e quando há uma alteração no afeto, já é um indicativo de algum transtorno, porque por mais que concorde, que não tem dificuldade de entender o mundo e de fazer escolhas, né, que vão responsabilizar a pessoa, o simples fato de haver uma alteração no afeto já seria algo indicativo de um transtorno, né? Isso que eu percebo lendo, assim, e fico vendo essas diferenças, até porque num outro momento a gente falou sobre a importância das áreas se conversarem, né? Acho que mais que multidisciplinar, ser interdisciplinar, e eu acho que isso é uma dificuldade, talvez, de se encontrarem, assim, né? Da psicologia, a falta de afeto já ser um indicativo por ter afetar as relações interpessoais, né? Enfim. Eu acho, deixa eu ver se eu não tenho mais alguma coisa. Eu acho que toda essa questão do James Fallon, para mim, também, eu acho ela muito intrigante. Ler o livro, para mim,
já traz me traz várias perguntas, assim, para ser sincero, da forma como ele explana a vida dele. O próprio fato dele xingar num estádio, acho que já demonstra bastante vinculação afetiva e emotiva com o que está acontecendo ali, né? Não sei, esse livro realmente eu achei muito interessante. E eu acho que a questão dos médicos também fiquei pensando, né? A importância a gente também poder saber diferenciar o que é na psicopatia, né? Essa falta de afeto que é inata, que é algo que é da condição daquela pessoa, e às vezes uma falta de afeto que é colocado um muro, a pessoa, às vezes o médico, o enfermeiro, diz, não, eu não posso me envolver, e vai ao longo das práticas, ao longo, por exemplo, da faculdade, coloca aquela barreira emocional ali. Então, quanto que é algo que é dele ou algo que ele precisou criar para conseguir, ou que acha que precisava daquilo para exercer a função. Essa questão do comportamento também é coisa que eu me lembrei, né, esse do Pedrinho Matador, de eu não quero mais ir para cadeia, já que eu não quero, eu não vou mais cometer crime. Eu me lembrei muito de um professor meu, de terapia cognitiva, inclusive, que nessa dificuldade de como é que consegue fazer algum tipo de intervenção num psicopata, ou como ele botar sociopata, antissocial, enfim, pensando nos criminosos, algo que se pensou muito foi como numa abordagem tentar que o psicopata visse vantagem para ele não cometer mais crime, não tentar fazer com que ele percebesse algo de forma diferente, percebesse de forma afetiva aquilo, não, mas que ele conseguisse ver para ele vantagem e não ter mais determinada conduta. Então é isso. Acho que não tem várias coisas aqui, mas é mais ou menos isso que eu pensei. Eu agradeço muito. Aquela revisão que as pesquisadoras brasileiras fizeram, que eu mencionei no final ali, justamente, elas mencionam que elas encontraram estudos que trariam, que assim, com resultados controversos, mas aqueles que mencionavam alguma vantagem era atuando no comportamento. Então, assim como tu mencionou, talvez para aqueles que tenham efetivamente expressão de comportamentos antissociais, e aí a gente volta à discussão, mas possa ter. Talvez, nesse sentido, é interessante a colocação fecha com o que elas mesmas colocaram que era o resultado que se indica que os tratamentos tidos como, por alguns bem-sucedidos, teriam. E assim, ó, na pesquisa, realmente, não foi fácil, e eu tive os desafios foram bastante grandes, assim, porque a gente sai da nossa área aqui, da nossa zona de conforto do direito. Então, temos da psicologia, ali, questões de psicologia, questões de neurologia, e até questões de estatística que eu vi para esse artigo, assim, foram bem, assim, fora do comum, né, para minha bagagem. Então, assim, foi muito interessante, foi desafiador e muito interessante. Realmente não posso dizer que foi fácil, mas foi bem, assim, foi bem legal. Eu confesso que teve determinado momento que eu fiquei, professor, fiquei pensando, fiquei assim, colocando em dúvida a minha ideia de projeto de dissertação, assim, tão interessante que eu comecei a achar o assunto. E assim, é bom a gente discutir aqui que por exemplo, eu quando estava fazendo, eu estava pensando, bom, de repente talvez o Dyson, se o Dyson puder ver, se tiver a oportunidade de o Dyson poder ver as partes ali que eu falei de neurologia, para mim seria ótimo, para ele dar um feedback. E eu pensava, a Marta vai ver isso aqui. Então, as coisas da psicologia ali, eu tenho que ter cuidado. Então, assim, esse ambiente aqui de interdisciplinaridade é bom para a gente se manter focado. Inclusive, tu disse que anotou várias coisas. Se quiser depois mandar privado outras contribuições, apontamentos, impropriedades, eu agradeço muito o feedback que tu e os colegas possam e queiram dar. Mas realmente sim, foi uma pesquisa bastante interessante, assim, e fiquei muito contente com o tema aí que me tocou para esse seminário. Muito bem. Eu não sei se o Paulo quer fazer alguma outra observação ainda. Não? A Marta falou algumas coisas
E eu estou aqui resolvendo problemas da URGS aqui, tudo ao mesmo tempo, mas faz parte, né? Acabei não anotando, mas a questão agora eu lembro, a questão de considerar um transtorno, né, Marta, em psicologia, é isso que tinha colocado, né? Pois é, nós temos uma dificuldade, assim, que eu gostaria de deixar demarcado também, é a questão, a problemática aí dos próprios manuais, né? Os manuais são muito simplistas, eles não têm esta profundidade ali. Por exemplo, o DSM, em algumas páginas, ele fala, algumas páginas, bem poucas, na verdade, fala no TPAS ali e tal, e fala, por exemplo, se a gente pegar lá na introdução do DSM-5, por exemplo, nos transtornos de personalidade, que são 10 ali no DSM, ele fala o seguinte, que a pessoa lá sofre ou faz sofrer, né? É uma característica, um dos elementos que são colocados em consideração para o transtorno de personalidade. E se a gente pegar o livro do Kurt Schneider, Personalidades Psicopáticas, ele diz a mesma coisa lá. O psicopata é alguém que sofre e faz sofrer. Então, já é um pouco de influência, mas, evidentemente, que o psicopata não se enquadra ali naquelas categorias ali, naquelas entidades ali do DSM-5, porque ele não... Claro, ali tem várias, né? Tem esquizotípico, tem borderline, outras, e tem uma ali que já houve a confusão, seria exatamente o TPAS, mas são categorias bem distintas. Agora, o próprio critério ali para estabelecer um transtorno de acordo com esse manual de sofrer ou fazer sofrer, ele já é um critério que não está correto, porque mesmo em situações, por exemplo, como aquela que o Pedro relatou lá do James Fellow, quando ele viu uma pessoa lá se acidentar, ele foi lá ajudar e tudo mais, mesmo não sentindo nada, ele ainda foi ajudar. Assim, ou seja, esse, até um certo preconceito que advém, esse autor ele influenciou bastante, que é o Robert Hare, né? Ele trabalha, acho que com certo preconceito, porque ele vivia naquele contexto carcerário lá com psicopatas e tal, e isso parece que ele assimilou assim, de uma maneira tão intensa que ficou, parece com uma síndrome de achar que o psicopata é necessariamente um criminoso. Então, esse é também um fator que dificulta, né? Então, qual é o nosso recurso, então, para resumir? O nosso recurso é ver esses artigos científicos vanguardistas atuais que, de fato, se debruçam de uma maneira científica mesmo, né? Porque o DSM, ele vai ali e faz um resuminho ali dos transtornos e tal, mas sem grandes, digamos assim, delimitações mais específicas e tudo mais. Então, isso que a gente tem que cuidar, nós temos que, então, trabalhar com outro tipo de olhar, né? Um olhar, ao meu ver, neurocientífico. Nesses tópicos que nós trabalhamos aqui, a neurociência é fundamental, né? Porque a antiga psiquiatria ela não dá conta para esses problemas, ela realmente não dá conta. Nós temos que trabalhar hoje com a nova ciência, que é aquela ciência que trabalha se valendo de contribuições de vários... Porque o que a neurociência faz? Ela se vale de contribuições de várias áreas. Por exemplo, linguística, né? A neurociência trabalha com linguística, então nós temos a questão neurolinguística, a questão da física, da biologia, da medicina, psiquiatria, neurologia, psicologia. Então, tudo isso contribui em vários, digamos, centros de ciência no mundo. Então, o pessoal da neurociência, eles não se fixam numa disciplina, são várias disciplinas contribuindo para entender, por exemplo, o comportamento humano, a mente. Então, esse é o ganho da neurociência, ela é muito democrática, né? Ela recebe contribuições da psicologia, como eu falei, da neurologia e tantas outras. A tecnologia fundamental. Então, esse tipo de material é um material que vai nos auxiliar de uma maneira mais efetiva, porque os próprios manuais, assim, eles são muito limitados nesse sentido. Por isso, então, o pessoal que faz comigo aqui, né, no PPGD, que são os meus orientantes, a gente não tem esse olhar para esse tipo de pesquisa, que são essas sim, se nós nos apropriarmos, vão nos trazer elementos mais favoráveis assim para uma boa compreensão, né, dos fenômenos. E outra coisa, a ciência tem uma outra questão, né?
A ciência, ela estabelece uma espécie de verdade naquele momento também, né? Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, sei lá, daqui a 5 anos, a velocidade também é muito grande. Então, eu acho tão estranho quando fala ciência, como se a ciência fosse um decreto, né? A ciência, ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Quem leu, por exemplo, é só pegar esse livrinho aqui do Thomas Kuhn, aqui das revoluções científicas, né? Qualquer pessoa que tem familiaridade com a ciência vai saber que a ciência não se faz por decreto. A ciência é um debate contínuo, né? Então, isso é importante, essa busca contínua que faz o perfil do pesquisador. Gente, então, se estamos, então, não há mais intervenções... Professor. Oi, Pedro. Só para finalizar, no Assis Toledo, ele fala de uma citação de Welzel. Até ele perguntar se o senhor tem esse Das Neue Bild, que pelo jeito é a obra do Welzel mais, né? Ele fala uma citação do Welzel. Eu vou pegar aqui para ti. Estaria, ele é um bem fininho, é um resuminho. Deixa eu ver se eu acho. Estaria ali que ele diz até sobre a ciência. Sobre a ciência e a ciência, ela é uma produção humana, né? Ele diz que a única coisa perfeita já saída da cabeça de alguém foi Palas Atena quando saiu da cabeça de Zeus. Né? Que na mitologia, Atena nasce da cabeça de Zeus, diretamente Hefesto vai lá e faz o parto dela, e o Welzel dizia isso, e o Toledo diz para dizer, a gente adota o finalismo aqui, mas assim, sabendo que tudo se desenvolve, né? Atualmente, isso aqui é o estado da arte, da teoria do delito, é o finalismo, né? Mas não sem comprometimento de nunca mais evoluir, só essa citação eu achei interessante aqui, mas não... Exato. É um livrinho bem fininho do Welzel, esse aqui, ó. Eu gosto tanto do Welzel que quando os livros dele, eu até mando encadernar com capa dura. Eu respeito muito esse autor, tanto é que mando encadernar. Só que esse aqui é um livrinho de 70 páginas, 72 páginas, esse aqui. Né? Essa questão aí do Welzel, né, as pessoas não se dão conta. O Welzel é muito criticado, assim, atualmente, por novas concepções, pelos socialistas, pelo Jacobs, principalmente pelo Roxin. Mas, na verdade, se nós olharmos o que está posto nos tribunais, na legislação, na teoria do crime, fundamentalmente, é a concepção do Welzel. Tanto é que o próprio Bernhard Schliemann, ele não é finalista, né? Não segue o Welzel, faz algumas críticas, mas ele diz que o finalismo é um patrimônio comum da ciência jurídico-penal. Ele diz exatamente isso, o Bernhard Schliemann. Porque se nós pegarmos, por exemplo, e olharmos o Código Penal alemão, o Código Penal brasileiro, aquelas concepções do Welzel, dividir o dolo da ilicitude que está lá na culpabilidade, estão tanto no Código Penal alemão como no nosso, por exemplo. Se separou aquela ideia de dolo com a consciência da ilicitude, que era aquela concepção antiga, foi superada. Tanto é que o nosso artigo 20 trata do dolo, com respeito ao erro. E o 21 trata da consciência da ilicitude. Então, separou, isso é Welzel. Quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar um crime, o artigo 312, o crime de peculato. Quando a gente diz que para que aquele que age em concurso, né, com um funcionário público que pratica um crime contra a administração pública, por exemplo, um desvio, algum crime de peculato, o que o extraneous, que é aquele que não é funcionário público, né, o que tem que acontecer com relação ao funcionário público? Ele tem que saber que o autor do crime é um funcionário público. Se ele não tiver essa consciência, ele não responde em concurso de pessoas pelo crime de peculato. Então, se um funcionário público pratica peculato e recebe, digamos, a ajuda de um particular, o particular ele vai responder também por peculato, desde que ele saiba que o sujeito é funcionário público, o autor do crime. Isso é Welzel. Ou seja, essa é uma conquista que Welzel trouxe. Ou seja, o crime, né, o fato punível, com a ideia de injusto pessoal, ou seja, o dolo no tipo. Isso tem vários reflexos. No erro, quando eu vou, por exemplo, quando eu trato ali no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, ali no erro sobre a pessoa, em que se consideram não as qualidades da pessoa atingida, e sim da pessoa avisada, isso é Welzel.
As pessoas não se dão conta. Quando na década de 50 o tribunal alemão, por exemplo, separa lá a questão do dolo com da ilicitude, né? Isso é Wälzer. Quando o tribunal alemão depois veio até influenciar o próprio Código Penal alemão de 75, estabelecendo a questão da assessoriedade na questão do concurso de pessoas, isso é Wälzer. O Wälzer, lá em 1939, já escreveu sobre a teoria do domínio do fato. Né? Depois vieram outras teorias, né? Se a gente pegar o livro do Wolfgang Schiller, por exemplo, ele faz um bom resumo de teorias alemãs. Mas quem estabeleceu, claro que a questão da assessoriedade já estava lá, por exemplo, a gente vai perceber que está lá no Mayer já, né? Mas quem estabeleceu essa ideia de concurso de pessoas ali, que possibilitou uma delimitação até do ponto de vista da assessoriedade, com vistas à questão do domínio, isso é tudo é Wälzer. Então, na prática, a repercussão do ponto de vista mais concreto, não precisa haver uma adesão a tudo que ele falou, né? O que se discute hoje, basicamente, é o conceito final de ação, que alguns, né, concordam, outros não concordam. Com relação ao crime doloso, é uma coisa bem mais tranquila, que não há muita contestação. Mas a questão é o edifício todo, não é porque uma janela está um pouco diferente que a gente vai dizer que aquele edifício não é de um estilo. O edifício é todo num estilo vitoriano, mas a janela não é. Então vou destruir todo o edifício. Esse é o problema, porque não existe uma teoria perfeita. A meu juízo, sempre a gente vai ter, até em psicologia, a Marta está aí conosco, né? Por exemplo, quando a gente pega as teorias da personalidade, a gente não diz, essa teoria é a teoria que realmente... Não, é uma combinação de teorias, né? Então, por exemplo, tem psicólogos que seguem mais uma, outros mais outra e tal. Então, esse negócio a gente nós queremos fazer tipo como se fosse uma espécie de torcida de agremiação de um time de futebol. O sujeito é um pouco gremista, um pouco lá. Tá, e tudo bem, aí fica estranho, né? Ou é gremista ou é colorado. Mas quando a gente trabalha com dogmática jurídico-penal, a gente querer assim, ser radical e dizer, olha, eu sigo todos os cânones do causalismo, ou todos os cânones do finalismo, ou todos os cânones do Roxin. É uma coisa muito limitada, né? Então a gente também tem que ter isso em conta. Para mim, concordo, né, com o Bernd Schirmann, de fato, o finalismo ele é um patrimônio comum da ciência jurídica penal. É só olhar os códigos penais do mundo afora, a jurisprudência, a aplicação prática que nós observamos no dia a dia, né? O Wälzer nunca fez nada para mim, assim, ele até já faleceu, né? Não tenho nenhum compromisso com ele, assim, que não seja o da ciência, né? Mas é a convicção que eu tenho com relação que é o sistema mais perfeito que já se construiu, a despeito de ter alguma dificuldade num ou no outro ponto. Essa é a minha ideia com relação a isso, né? Acho o sistema mais perfeito e o mais próximo daquilo que se entende de um ser humano. Ou seja, o injusto pessoal é algo que digamos, dá vazão à consideração de que as pessoas são humanas e elas têm condição de se relacionar e de praticar ou não crime. Essa é a conclusão que eu chego. Salva o melhor juízo, como diríamos o pessoal do direito, salva o melhor juízo. Tá, gente? Então, vencida a nossa temática de hoje, então voltamos semana que vem para falar então de sociopatia, tá? Que é uma temática um pouco aí ligada à temática de hoje, tá? Obrigado, então, para a gravação aqui. Depois, quem quiser